separar. Quando eu soube que nós íamos estar aqui, o pastor César disse que eu ia ministrar a palavra. Veio ao meu coração uma palavra que eu já ministrei outras vezes, e eu intitulei ela como legado. E legado quer dizer algo deixado a alguém. Legado quer dizer uma história, algo que outra pessoa deixa. E eu vim para o livro de Ruth. E eu quero começar contando para vocês o início. Essa história é bem conhecida. Quando Noemi, seu marido e seus 2 filhos deixam a cidade de Belém, porque no tempo, na época, era uma época de fome, e eles vão para a cidade de Moabe. Mas naquele lugar morre o esposo de Noemi, e ela fica viúva com seus 2 filhos. E ali os seus 2 filhos casam, mas com o passar do tempo esses 2 filhos também morrem, e ela fica sozinha, ela e suas 2 noras. Na verdade, diante dessa situação, Noemi tinha Ruth e Orfa como escravas suas. Então ela decide voltar à sua cidade, porque ela ficou sabendo que havia um tempo próspero lá agora, a fome tinha passado. Então ela decide voltar, e ela volta. Mas no caminho, é como se ela, tendo as 2 como escrava, ela desse liberdade às 2, ela forreasse as 2. Então ela diz para elas: eu não tenho mais filhos, eu não tenho marido, e ainda que eu tivesse um marido, se eu tivesse como me deitar com ele, levaria tempo para que se formasse um homem, para que vocês tivessem um marido. Então fiquem nas suas casas, na casa das suas mães, dos seus pais, e deixem-me ir sozinha. E elas insistiram um pouco, mas mesmo assim, Orfa resolveu ficar. Deu um beijo na sogra e decidiu ficar. Mas Ruth disse: não, eu vou contigo. E Ruth vai dizer o que eu acabei de ler: aonde pousares, eu pousarei, o teu Deus será o meu Deus, e só a morte nos separará. Se nós formos ler em Efésios, capítulo 1, versículo 3 vai dizer assim, ó: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele. E quando Ruth volta,
antes de sermos gerados por nossos pais. Aleluia. Glória a Deus. E se nós fomos gerados no Senhor, logicamente e automaticamente, tudo que o Senhor tem para nós é bom. Aleluia. Todo o seu propósito para a nossa vida é bom. Mas Ele deixou a nós o livre-arbítrio. Orfa e Ruth tiveram as mesmas condições de escolher. E Ruth escolhe seguir Noemi. Mas Orfa diz que não, ela fica. E toda a sua história acaba ali. A Bíblia não fala mais dessa mulher. Enquanto Ruth, com o passar da história, com o seu casamento com Boaz, com o filho que ela tem, ela entra na genealogia de Jesus. E isso é maravilhoso. Se você for em Mateus capítulo 1, você vai ver que ela está ali. Aos seus olhos ela poderia entender e ver que isso ia acontecer na sua vida. Não havia como ver. Às vezes nossas decisões mudam todo o rumo da nossa história. E se não estamos em Deus, muda o que Deus tinha planejado para nós. Por isso uma vida com Deus é uma vida de sacrifício. Por isso uma vida com Deus é uma vida de renúncia. Por isso uma vida com Deus é muito mais além do que isso que nós vivemos. E só teremos isso numa vida de relacionamento com Deus, de conhecimento do nosso Deus. O que eu quero falar nessa noite, qual é a nossa história? O que nós estamos plantando? Quem somos nós, amados? Quem somos nós? Somos Ruth ou somos Orfa? Quem nós estamos marcando? Quem sou eu como mãe dentro da minha casa? Quem sou eu como pai dentro da tua casa? Quem é você? Como é o seu casamento? Se os filhos olham para o seu casamento e dizem: eu também quero me casar, meu pai e minha mãe têm um casamento maravilhoso. Ou seus filhos olham para o seu casamento e dizem: eu me casar, nem pensar. Minha mãe chora dia e noite. Se isso é casamento, eu não quero. Você veio para nos bater, pastora Zelaí? Não vim, não pense. Jamais. Antes de tudo isso que eu estou falando, fala comigo mesmo. Qual é o teu legado? O que falam de ti como filho? O que falam de ti como marido? O que falam de ti como esposa? Eu tive uma mulher que marcou a minha vida. Hoje ela é morta e ela deixou um legado sobre a minha vida. E aquela mulher nunca será esquecida na minha memória, porque ela me marcou. Eu sou de berço assembleiano.
Com 12 anos eu me converti na Assembleia de Deus. E aqui em Itajaí tinha uma mulher dirigente do círculo de oração. Eu não tinha contato com aquela mulher. Eu somente ia numa reunião que era toda terça-feira pela manhã, uma consagração. E eu gostava muito de ir. E aquela mulher era muito abençoada. O Senhor a usava muito. E um dia nós ficamos sabendo que ela estava com câncer. E ela era uma mulher muito bem financeiramente. Então ela, sabendo que os seus cabelos iam cair, ela raspou os seus cabelos e fez uma peruca dos seus próprios cabelos. E você, como mulher, você sabe que eu acho que toda a nossa... Nós temos algo diferente no nosso cabelo, né? Tudo cuidado. Tudo cuidado. E a doença do câncer, ela já é triste. E eu acho que para a mulher ela se torna mais triste ainda pelo tratamento, por toda a deficiência e tal. Mas aquela mulher tinha algo diferente. E um dia ela chegou, depois de fazer muita quimioterapia, ela chegou numa reunião, ela sentou-se, começou a ministrar com a gente. E a Assembleia de Deus, uma igreja tradicional, muito tradicional, de não cortar o cabelo e tal. E ela disse: eu não queria que vocês ficassem chocadas, era um dia muito quente. Eu não queria que vocês ficassem chocadas, mas na minha casa eu ando sem peruca, eu ando careca. Ela passou a mão assim e disse careca. E eu queria pedir para vocês, para que eu pudesse tirar a minha peruca. E eu olhei para aquela mulher, comecei a chorar e disse: Deus, que mulher é essa, né? Enquanto a gente... Eu vou tirar minha peruca aqui, então todas as mulheres vão rir. Algumas vão entender, mas outras não vão entender. E aquela mulher fez, tirou a peruca, ficou careca, e ela disse: ai, assim tá bom. Ela dizia: assim tá fresquinho, assim eu me sinto bem. Aquela mulher quebrava protocolos, onde muitos pregavam que para ir aos céus você tinha que ter cabelos compridos. Numa igreja que pregava isso. Ela quebra o protocolo e ela disse assim: quando eu for enterrada, eu quero que me enterre careca, que tire a minha peruca. Mulheres que em Deus marcaram história. E eu até hoje eu lembro do rosto daquela mulher.
filho? Qual é o tempo dispensado a Deus? Qual é o tempo de intimidade com o Senhor? Mães e pais que se separam e colocam seus filhos contra os pais, filhos contra as mães. Amado, a separação é uma linha muito fina, eu não vou entrar nesse detalhe. Mas você decidiu e escolheu casar com ela, ou vice-versa. E isso, por seu livre-arbítrio, você acaba mudando mais tarde com o passar dos anos. Mas o seu filho vai ser sempre filho daquele homem. O seu filho vai ser sempre filho daquela mulher. E existe uma bênção quando honramos pai e mãe. E muitas vezes pais abortam essa bênção que é dos filhos, que é bíblico. São pequenas coisas que vão nos tirar do céu, que vão nos fazer ficar aqui. É tempo de despertarmos. Os dias passam muito rápido, o mundo totalmente consumista, e nós nos perdemos nisso. E nós nos esquecemos que não somos daqui. Nós nos esquecemos que Jesus foi preparar nosso lugar e que Ele prometeu que voltaria e pedirá conta da nossa herança, que são os nossos filhos, pedirá conta de tudo que fizemos. Se disseram para você que andar com Jesus seria fácil, eu tenho uma triste notícia: andar com Jesus é morrer a cada dia. Andar com Jesus é ser crucificado com Ele e dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Qual é o teu legado? Se voltarmos atrás da nossa história, o que você queria mudar? Tinha algumas coisas na minha juventude que eu queria mudar, mas eu não posso mais. Eu não posso mais. Eu não tenho mais essa oportunidade. Então, sabe em quem eu tento plantar algo diferente? Na vida do meu filho. Ele não precisa errar como eu errei. Não. Seu filho não precisa errar como você errou. A sua história você não consegue mudar mais. Mas a história dele eu ainda consigo mudar em Jesus. Lembre-se, é geracional. Eu fui criada na casa do meu pai e da minha mãe. Eles não tinham assim, o hábito de me abraçar, de me beijar, de dizer: eu te amo, filha, tu és querida, tu és amada, eu te esperei, eu planejei. Minha mãe não
eu trago da minha casa. Meu pai, com 50 anos, encontrou outra mulher, separou, foi embora, deixou a minha mãe. O César traz tanta coisa dos seus pais. E nós chegamos no casamento e juntamos isso. Mas nós decidimos que a nossa história ia ser diferente. Nós decidimos que o nosso filho ia ouvir "Eu te amo". Eu te planejei e você é amado. Nós decidimos isso. Nós decidimos que tudo que nós não tivemos na casa dos nossos pais, nós teríamos, nós construiríamos na nossa casa. Um altar de oração, de adoração ao Senhor que a minha casa não tinha. Hoje a minha casa tem. Amém. Glória a Deus. Hoje a minha casa tem. Hoje a minha casa tem a minha sala onde nós nos reunimos, onde nós cantamos, onde nós oramos. É você que muda a sua história. Você tem com você o maior, o todo-poderoso, aquele que pode todas as coisas, aquele que traz à existência aquilo que não existe, amados. Não existe desculpa para dizer "eu não consigo". Não existe desculpa para dizer "a minha casa não tem mais jeito". Em Jesus há jeito. Em Jesus há solução. Senão toda a sua morte seria em vão. Glória a Deus. Eu quero marcar a minha geração. Eu quero marcar aqueles que caminham comigo. Eu quero marcar os meus liderados. Eu quero marcar a minha célula. Eu quero marcar o meu convívio. Eu quero marcar as pessoas que caminham ao meu lado. Qual é o teu legado? Qual é a tua história? Talvez você diga assim: "Ah, Zenei, minha história não foi boa, a história não foi legal, não fui legal, não fui bom". Evangelho é boas novas. Isso é o que eu venho trazer nesta noite. O Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho que muda, que transforma. Que quando nós dissemos assim: "Eis-me aqui, Senhor", que tu cresça, que eu desapareça, o Senhor vem. A presença dele vem. E ele vem para limpar, ele vem para mudar. Quantos pecadores, quantos, quando ele disse para Zaqueu: "Ei, desce daí depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa". Pastor César prega essa mensagem, ele diz quando Zaqueu desce, ele já desce transformado. Isso é Deus. Isso é Deus. Quando nós dizemos "eu quero", é instantâneo. Jesus veio para isso. E nesta noite, é isso que eu quero compartilhar com
você, quem você é. Você é Ruth, a ousada, o ousado, o que não olhou as circunstâncias, o que aos seus olhos não tinha como ver nada. Ruth não tinha como ver nada, irmãos. Nada, nada. Noemi não tinha nada para oferecer. Ao contrário, tudo que ela podia ver era trabalhar, trabalhar, trabalhar para sustentar aquela mulher. Mas ela disse: não, eu vou. Quem sabe a posição, a decisão que tu tem que tomar. Hoje você não consegue ver nada. Hoje você diz assim: mas como que eu vou? Como que eu vou fazer? E se lá na frente eu ficar sem nada, o que vai acontecer comigo? Entra no teu quarto, dobra os teus joelhos e busque ao Senhor. Ele te dará uma palavra, e em cima dessa palavra você pode caminhar. Eu gosto de falar de Pedro. Quando Pedro viu Jesus no barco e ele disse: é um fantasma. Eles diziam: é um fantasma. E quando eles viram que era Jesus, ele disse: és tu, mestre? Pedro disse para ele, e ele disse: sim, sou eu. E ele disse: se és tu verdadeiramente, faça com que eu vá até você, até ti. Olha a fé de Pedro. E Jesus, sendo Jesus, poderia fazer o quê? Poderia congelar o rio, poderia fazer uma ponte, poderia fazer tanta coisa, amados. Mas Jesus não faz nada disso. E então Pedro sai caminhando. E sabe por cima do que ele caminha? Por cima da palavra de Jesus, que diz: vem! Não havia mais nada, só havia uma palavra: vem! E em cima daquela palavra, Pedro caminha. Caiu na madeira? Mas ele caminhou. Eu nunca nem tive fé para caminhar, nem um passo em cima das águas. Ele caminhou. Qual o seu legado? Qual a sua história? O que nós estamos plantando, amados? Será que temos entendido que esse não é o nosso reino? Que existe um reino preparado para nós? Que existe algo muito mais além do que essa vida? De que tudo isso aqui vai passar? Que você não precisa falar muito. Que muitas vezes as nossas ações falam mais do que as nossas palavras. Que muitas vezes o nosso calar fala mais do que muitas palavras. Que muitas vezes o nosso amor, a nossa compreensão fala muito mais do que muitas palavras. Mais uma vez, qual é o seu legado? O que você está falando? Quem é você? Quem é você? Não sou melhor, com certeza, que os outros. Mas eu tenho dito ao Senhor de mim mesmo: eu não tenho nada, por isso eu preciso de Ti todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias.
estar aqui. Se você pensa que para mim é fácil, é muito difícil. Mas eu não quero ter tido naquele dia como covarde, como aquela que disse não, como aquela que simplesmente disse não vou me expor, porque talvez eu vá gaguejar, talvez eu vá esquecer, talvez eu não vá conseguir falar. E não deixei que Jesus me usasse. Assim como eu e você, homens e mulheres, precisam ouvir de você o que o próprio Jesus tem colocado no teu coração. O que Deus colocou no coração do pastor Fred é Ele que vai entregar, é Ele que vai falar. O que Deus colocou no coração da sua esposa é ela que vai falar. O que Deus colocou no coração de você, a cada um, Deus tem algo diferente, amados. Portanto, não é só um que vai falar toda a vida, porque há diferentes corações, palavras usadas. E é essa diversificação que nos faz igreja.